Muito boa noite a todos. Meu nome é Luiz Nola, eu sou trainee aqui no grupo da F-Câmara e hoje eu vou estar apresentando a primeira edição aqui do Bate-Papo do Conhecimento. Agradecer o grupo F-Câmara aí por estar deixando esse espacinho para a gente dentro da comunidade, para a gente trocar essa ideia sobre tecnologia em geral, bater um papo que é muito importante dentro da nossa área. E o tema da noite vai ser técnicas de renderização na web. O primeiro ponto é que existem diversas técnicas de renderização, só que hoje eu vou estar falando apenas de três, que são as três que a gente mais vai ver dentro da web, que é a Static Site Generator, a Server-Side Render e a Single Page Application. Muito provavelmente, se você trabalha já com front-end, já trabalhou com front-end, você já viu alguma dessas siglas ou algum desses termos. Tá, mas antes de a gente se aprofundar nesses palavrões enormes aqui na minha tela, vamos entender o que são técnicas de renderização, que na verdade é um conceito bem simples. É basicamente a forma que o HTML, o CSS, etc., chegam até o browser, como que esses documentos são entregues para o cliente. É extremamente simples esse conceito. A gente vai começar falando sobre Static Site Generation, o SSG. Eu vou estar falando SSG, que é a sigla, para não falar esse trava-língua enorme toda vez. Assim fica mais fácil de entender também. Tá, mas o que o SSG é? O que ele faz? Como ele funciona? Com essa tática de renderização, em vez da gente renderizar um arquivo todo, a gente vai entregar um arquivo já pronto, pré-programado por a gente, usando o HTML5 normalmente, né? E esse arquivo pronto vai ser enviado direto para o usuário, sem muito rodeio, sem muito segredo. Você vai escrever o arquivo, vai subir a sua aplicação online, e quando alguém acessar o seu site, esse arquivo vai ser enviado diretamente para o usuário. A gente tem algumas vantagens e desvantagens usando esse modelo. Eu vou começar aqui com as vantagens, que é a principal de todas é o tempo de carregamento rápido. Por quê? Essas são as principais vantagens e por que ela acontece. Como o arquivo já está pronto, quando o usuário acessa seu site, o seu servidor vai enviar diretamente para ele e não tem tempo de carregamento. É um arquivo de 500 KB, 1 mega, que vai chegar no seu usuário de forma rápida e sem nenhum tipo de requisição externa, o que torna o processo todo muito mais rápido. A segurança. Esse é um método bem seguro, porque como o usuário vai estar recebendo apenas uma cópia do seu arquivo, ele não tem como fazer alterações diretas dentro do seu servidor. Isso impossibilita diversas falhas de segurança, como injection ou authentication broken. E é muito fácil de manter o SEO. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho o que é o SEO. O SEO é o método em que o Google ou outro mecanismo de busca usa para ranquear o seu site. Ele classifica o seu site usando o SEO. Ele vai mandar um robozinho dentro do seu site e esse robozinho vai ler as informações do seu site. Baseado nessas informações, ele decide se o seu site é relevante ou não para a pesquisa do usuário. Por isso é muito importante a gente manter o SEO sempre constante e bem atualizadinho. Só que como nem tudo são flores, esse modelo também tem algumas desvantagens. Alguma delas são a impossibilidade de trabalhar com informações dinâmicas. O que isso quer dizer? Basicamente, você não consegue personalizar uma página para o usuário. Ou seja, você, por exemplo, não consegue deixar o nome do usuário aparecendo no menu ou colocar uma foto diferente para cada usuário. No modelo SSG, isso é impossível, já que, como eu disse, os arquivos são fixos, não há alterações nele. Pode ser problemático com sites com muitas páginas. Por quê? Imagina que você tem um site que tem 10 páginas, por exemplo. E cada uma dessas páginas tem 10 links diferentes, tem 5 imagens diferentes, 3 vídeos diferentes. Qual que é o problema disso? Alguma hora o seu código vai começar a ficar muito verboso e vai ficar estranho de dar manutenção para ele. Não vai ser algo complicado, porque é HTML simples, né? Mas acaba ficando muito verboso e aí acaba sendo comum você confundir o link, para onde esse link vai, onde que essa imagem fica, e aí no futuro isso pode gerar alguns probleminhas para você, mas nada muito sério. Aqui a gente tem algumas ferramentas e alguns sites que utilizam esse sistema SSG. Como site, a gente tem esses sites bem antigos na web, inclusive, se quiser entrar lá depois e dar uma olhadinha, vocês vão ver como eram montados sites antigamente. E além deles, a gente tem as landing pages hoje em dia, em geral, vocês podem olhar de forma prática. Eu só vou pedir que acho que tem alguém com o microfone desmutado, se puder mutar.
As landing page em geral, a gente vê muito em site de venda, por exemplo, você entra numa página que te redireciona depois para um carrinho, o que vem antes geralmente é uma SSG. Eles utilizam esse modelo porque é mais simples e atrai mais o usuário, carrega muito rápido. Algumas ferramentas que facilitam o SSG, a gente tem o Next.js e o Gatsby. É 100% possível a gente implementar um modelo SSG sem nenhum tipo de ferramenta, mas hoje em dia a gente tem essas duas que facilitam bastante, então por que não usar, né? Tem algumas outras, só que eu nunca usei, então eu optei por não listar aqui para não acabar passando alguma informação errada. Ambas trabalham dentro desse tempo. Aqui eu tenho um exemplo um pouco mais gráfico com um belo desenho que eu fiz, depois me dê os aplausos. E é bem descritivo, é bem simples. O cliente vai entrar no seu site, ele vai fazer uma requisição, pedindo um documento aleatório que seja, e o servidor vai retornar o documento que ele pediu, exatamente como você escreveu, sem balela, sem nenhum tipo de tratamento antes. Do SSG é isso, agora a gente vai passar para o SSR, Server Side Render. Como que funciona esse outro palavrão aí? Diferente do SSG, onde os dados são estáticos, é possível que a gente renderize informações do lado do servidor, como diz o próprio nome. Você vai programar um template, você vai montar um template HTML, e do lado do servidor, antes de ser mandado para o usuário, o seu servidor vai substituir umas lacunas que você vai deixar dentro do template por informações dinâmicas. Seja elas pegadas de um banco de dados, de uma API, aí vai de como você programar, vai do que necessita na sua aplicação. Também tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida. E vantagens, a gente tem os dados dinâmicos e a maior personalização para o usuário, que cai no que eu falei. Já que você consegue pegar uns dados dependendo de quem está acessando, você consegue colocar uma foto de perfil, você consegue criar contas separadas. No YouTube, a gente consome o conteúdo e mais conteúdo parecido aparece para a gente. Isso é possível com uma SSR também, diferente do SSG, que já não permitiria esse tipo de site. Mas também tem algumas desvantagens seríssimas aqui. Maior tempo de carregamento e navegação em relação ao SSG. Por quê? Imagina que em vez de você só carregar um site, um site que já está pronto, você vai pedir para o seu servidor ir lá no banco de dados ou na API externa, pegar os dados, voltar com os dados, preencher a tela e aí sim mandar para o seu usuário. Isso tudo gera um tempo de requisição. Então, os sites SSR tendem a demorar mais do que sites SSG. Ele pode vir atrapalhar o SEO da página. Por quê? Quando o robozinho do Google entra para ver como que está o seu site, sobre o que ele é o seu site, ele não acha nada, porque ele não espera requisições. Ele entra e sai e dá o seu site como um site vazio, porque ele não viu nada lá enquanto estava sendo renderizado do lado do servidor. Outro problema são as diversas requisições. Nesse modelo, uma requisição nova vai ser feita toda vez que alguém entrar no seu site. Então, se em uma hora 20 pessoas entrarem no seu site, vão ser 20 requisições diferentes. E isso pesa muito para o servidor. É claro que 20 requisições não vai pesar em uma hora, mas joga isso para uns softwares bem maiores. Pega um site gigantesco e coloca que ele tem, sei lá, talvez 4.000 acessos em menos de uma hora, talvez bem mais. E isso começa a se tornar um pouco assustador. Aqui eu tenho um exemplo um pouquinho mais visual de novo, com meus belos desenhos, de como que funciona. O cliente, o browser, né? O cliente quer dizer navegador, browser, como vocês preferem se referir. Ele vai entrar e ele vai pedir um documento. Só que nesse caso aqui, ele está passando um parâmetro. Ele está falando, olha, me dá o documento, mas olha, eu sou o Luiz, tá? Ele vai chegar no servidor, em vez do servidor devolver para ele um documento HTML 100%, já pronto, o servidor vai estar enviando para o banco de dados a informação de que esse cara é o Luiz, vai pegar os dados, vai preencher as lacunas do HTML com esses dados, e depois sim ele vai devolver para o cliente. É aquele processo que expliquei um pouquinho antes. Só que antes de a gente passar para a próxima tecnologia, para a próxima técnica, que é o SPA, eu gostaria de destacar que existe um novo método chamado Dynamic Side Render que corrige esses problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Como que funciona o Dynamic Side Render? Primeiro eu gostaria de destacar que esse aqui é um conceito novo, ele está surgindo, eu acho que desde meados de 2015, por aí, e ele é consideravelmente confuso, tá? Então eu estou com o chat de dúvidas aqui aberto, qualquer dúvida vocês podem mandar nele, que eu vou estar respondendo.
mas é um conceito meio confuso, então eu vou até passar um pouco mais por cima deles, tá? Mas como que ele funciona? Em vez de toda vez que o seu usuário entrar, ele fazer uma requisição, ele vai gerar uma página estática, fazendo uma requisição a cada 15 minutos. Esse tempo é configurável, mas eu vou dar um exemplo de 15 minutos, para o seu banco de dados e preenchendo essa página estática, esses dados que ele acabou de pegar no banco de dados. Assim, quando o usuário acessar, a página já está pronta. Então, ele gera uma página estática baseada em dados dinâmicos. É meio confuso, como eu disse, mas talvez com um exemplo visual que vem depois aqui fique um pouco mais interessante de vocês entenderem. Começando aqui, passando pelas vantagens, ele mantém os dados dinâmicos e a maior personalização para o usuário. Ele facilita o SEO, ao contrário do server-side render comum. Por quê? Já que ele gera essa versão estática do arquivo, quando o Google começa a ler o seu site, ele já tem o que ler, já está pronto o arquivo. Então, ele corta essa parte de esperar e o Google acaba localizando mais fácil o seu SEO. Aí ele vê as requisições ao servidor. Em vez de fazer uma requisição para o usuário, ele faz uma requisição a cada X minutos. No caso, eu estou usando o exemplo de 15 minutos. Então, se entrarem 100 usuários no seu pro lado do servidor novamente. O tempo de carregamento rápido. Pela página já está pronta antes do usuário entrar, vai funcionar similar ao SSG que a gente falou lá no começo. A página já vai estar pronta e a única coisa que o browser vai ter que fazer vai ser receber esse arquivo, que é super nenhum tipo de requisição. Mas também tem algumas desvantagens. E a primeira é a difícil implementação. Por quê? Eu já cheguei a dar uma estudada sobre isso, eu procurei bastante sobre isso, e não é muito fácil da gente fazer o Dynamic Server-Side Render na mão, sem usar nenhum tipo de ferramenta externa. Porque, bom, por diversas configurações, tanto usando o Express ou outras libs aí que o pessoal está mais acostumado, ele tem alguns empecilhos que não permitem a gente fazer esse tipo de renderização. E só dá para a gente usar esse tipo de renderização em alguns casos muito específicos. Por exemplo, a gente não conseguiria montar uma rede social com ele, já que uma rede social precisa ser atualizada constantemente. Já um site de notícia, por exemplo, ele pode ser atualizado a cada 2 horas, então não teria tanto problema. Vou passar aqui para o exemplo visual dele. Ele é um conceito bem confuso, como eu disse, então tá até de trás para frente aqui o desenho para ver se eu consigo explicar um pouquinho melhor. Primeira coisa, quando você sobe o seu servidor dentro da web, ele vai fazer uma requisição para o banco de dados. Quando ele faz essa requisição para o banco de dados ou para a API, depende de aplicação para aplicação, o banco de dados vai retornar para o servidor a resposta e ele vai preencher aquelas lacunas do HTML. E vai gerar uma página estática com isso. Isso vai acontecer, um exemplo, a cada 15 minutos. Esse número aqui, esse tempo, é totalmente configurável. Se eu quisesse falar que a cada 2 horas ele vai fazer esse processo de novo, ele faria. No caso, são 15 minutos. Então, ele vai gerar essa página pronta, e quando um usuário entrar, ele vai ter acesso a essa página que já está pronta. Se outro usuário entrar junto com ele vai ter acesso à mesma página. Aqui no exemplo, a gente vê isso acontecendo com as notícias. Ele primeiro gera o site e depois ele manda para o cliente ou para quantos clientes entrarem aqui, sem problema nenhum. Agora a gente vai passar para as ferramentas que a gente pode estar usando para implementar ele, ou em alguns sites que usam ele. A gente tem alguns sites famosos que usam ele, que usam o SSR. A Nubank, que usa o SSR comum, que é aquela primeira versão que eu falei para vocês. A gente tem a Twitch, que usa o Dynamic SSR, que foi esse o segundo que foi para vocês. E um detalhe, que as primeiras redes sociais foram construídas com aquele SSR comum, que eu falei lá no começo. O MySpace, por exemplo, foi construído usando o SSR comum. Duvido que alguém aqui tenha usado, é consideravelmente antigo, mas aí fica aí o conhecimento para vocês. Agora a gente tem algumas ferramentas que facilitam a implementação tanto do SSR normal quanto do Dynamic. A gente tem o Next, que está crescendo bastante aí no front-end. O pessoal deve estar o pessoal do front-end vai falar bastante dele. A gente tem o GetBy de novo, a gente tem o Angular Universal para o Angular, a gente tem o Loopback. A gente não está na lista aqui, mas a gente também tem o Nuxt, que é para o framework do Vue. A gente tem me fugiu o nome, mas também tem mais um para o Angular.
e então opção não falta. Um detalhe que o SSR Dynamic, esse último que a gente viu agora, que é um pouco mais confuso, começou a crescer tanto por causa do Next. O Next começou a oferecer mais suporte para esse tipo de renderização, o que tornou tudo um pouco mais famoso, um pouco mais fácil de ser usado também. Agora a gente vai passar para Single Page Application, ou SPA, a última e talvez a mais famosa das três, pela sua fácil implementação. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. E, bom, como que funciona uma SPA? De onde surgiu uma SPA? Vamos começar por aí. A SPA surgiu porque queriam passar a experiência de como se o usuário estivesse usando um aplicativo desktop. Como se ela tivesse baixado alguma coisa, só que na web, no navegador. Então surgiu essa ideia. Se, em vez de passar requisição por requisição e toda vez o usuário tivesse que recarregar a página, a gente não enviasse todas as páginas de uma vez e o navegador ficasse responsável por fazer essa troca de página. Todo o HTML já foi carregado na página. É só a questão da ordem de exibição que vai mudar. Daí que vem, inclusive, o conceito de aplicativo web. Você já deve ter ouvido falar bastante disso, imagino todo mundo aí. Que é um conceito que está crescendo cada vez mais. A SPA está realmente ficando muito grande e famosa. E ela traz algumas vantagens e desvantagens também para os nossos aplicativos webs aí. A primeira, economizar dados durante a navegação, principalmente em smartphones. Por quê? Já que todo o site foi carregado de uma única vez, toda a requisição foi feita de uma única vez, você transitar entre páginas diferentes dentro do mesmo site não vai gerar uma nova requisição, o que vai evitar que você gaste o seu 4G, por exemplo. O que economiza dados do usuário e afeta diretamente a experiência do usuário dentro do site, e principalmente para sites mobile, etc. Consome menos capacidade do servidor. Outro ponto muito importante sobre a SPA é que ela é 100% renderizada do lado do usuário. O servidor fica só responsável por enviar o HTML para o browser e o browser faz toda a renderização. Então, o servidor fica muito mais livre de novo, além de ser uma única requisição a ele. Isso alivia muito o servidor e deixa espaço para fazer alguns outros tipos de requisição. Maior velocidade de navegação para o usuário. Isso cai no mesmo motivo que eu falei anteriormente, de estar tudo carregado. Então, quando o usuário troca de página, você não tem um reloading, você não tem um carregamento desnecessário, porque já foi tudo carregado. Então, quando ele clica, a única coisa que vai acontecer é que vão aparecer novos componentes na tela, e os antigos vão sumir, sem muito segredo. Só que tem algumas desvantagens. Difícil manutenção e abre falhas facilmente na segurança, né? Por que isso acontece? Diferente dos outros métodos, ela gera no ela gera um HTML. Só um minutinho, gente, eu tive um probleminha aqui no meu microfone. Perdão, gente, tive um probleminha com o meu microfone. Voltando, eu estava falando das desvantagens. Por que é tão difícil manter a manutenção e corrigir as falhas na segurança? Quando você está trabalhando com SPA, 100% da renderização é feita do lado do usuário. Ou seja, você não tem tanto controle, o usuário tem muito poder aqui. Ele está sempre disparando informações para o seu servidor está recebendo e devolvendo alguma coisa de volta. Tanto a renderização também sendo feita diretamente na máquina do usuário, ele já ganha um certo poder por isso, o que torna muito suscetível a injections ou breakoutings, e isso acaba sendo um empecilho. Uma página SEO uma página SPA mal configurada abre muitas falhas na segurança. E também tem o terceiro ponto aqui, que é bem complicado de se manter o SEO dentro do site. Por quê? De uma SPA. Por quê? Volta ao mesmo ponto de que ela é renderizada do lado do usuário. Ou seja, quando o bonequinho do Google entra, ele não acha nada. Está vazio de novo o seu site. Ele precisa renderizar ainda. Então, é algo que está a ser feito. Isso se torna um problema, porque, de novo, o seu site não vai ser indexado. Porém, isso é possível de ser solucionado. É bem complexo, não vou mentir, não é alguma coisa fácil. Mas sim, é possível arrumar SEO dentro de uma SPA. Aqui a gente tem um exemplo mais gráfico. Dessa vez os desenhos não são meus, mas estão no mesmo nível. E é bem simples. O cliente vai entrar pelo navegador ou pelo browser, como sempre.
ele vai fazer o primeiro request e o server vai responder todo o HTML que tem no site. Ele vai receber todo o HTML e ele vai renderizar tudo. Depois da renderização ser feita por completo, ele vai começar a fazer os outros requests. Aí vai de site para site. Pode ser imagens, pode ser nomes, login, etc. E aí vai de site para site mesmo. Aqui tem algumas ferramentas que a gente pode estar usando para facilitar a implementação do SPA. A gente tem o motivo principal dele ser tão usado é porque ele é muito fácil de implementar. A gente tem o React.js, o Vue.js e o Angular também, se eu não me engano. Só de você criar um projeto com eles, você já está usando esse PA. Se você der um Create React App, para quem já está mais acostumado com o React aí, aquilo ali já é uma SPA. Aquilo ali já é a estrutura para construir uma SPA. E a gente tem alguns modelos de site, caso vocês queiram ver na prática aí no computador de vocês, como que funciona um modelo SPA, sites pouco famosos como o google.com ou o Twitter, acho que ninguém conhece esses sites, né? Então, caso vocês queiram ver na prática, tá disponível aí para vocês. Um ponto interessante é que o Google ele é um dos pioneiros na SPA, ele foi um dos primeiros sites a implementar esse tipo de sistema. Alguns links de apoio. Eu resumi bastante aqui o conteúdo sobre renderização. Eu não falei nem de todas as renderizações, eu falei só apenas das mais famosas, até para não tomar muito tempo de apresentação aqui. Então, eu vou estar deixando esse slide com esses links de apoio, falando um pouquinho mais sobre cada uma. E eu quero dar destaque ao NLW, que é um evento aí que acontece a cada 3 meses. Dentro dele a gente tem algumas trilhas, e dentro da trilha de React, a gente consegue ver um pouco mais sobre renderização. Foi nesse evento, inclusive, que mais ou menos há 1 ano e meio eu vi pela primeira vez como que funcionava o SSR e comecei a estudar. Então, fiquem de olho lá, super recomendo, é um grande agregador de conteúdo. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, algum ponto, mandar no canal de dúvidas ou falar aqui em áudio também, fiquem à vontade. Não sei se vai dar muito tempo, mas você poderia falar um pouquinho sobre o SSW no React? SSW? Ai, perdão, SSII. R? Isso. Perfeito, a gente pode falar assim. Imagina que você esteja falando do Next, dessa ferramentazinha aqui, principalmente. Exatamente. É Perfeito. automaticamente que rola isso? Então, Tem que configurar manualmente? o Next, em geral, ele veio para suprir alguns erros que o próprio React tinha. O próprio React tinha aqueles problemas de SEO, se você mexe um pouco mais com isso, você já deve conhecer. Ele tinha alguns problemas na hora de carregar, na primeira vez que o usuário entra na tela, você demora bastante para carregar. Então o Next veio para solucionar esses problemas. E ele fazia isso com o Server-Side Render. Só que o Server-Side Render tinha seus próprios problemas. Então eles implementaram essa solução que a gente está chamando de Dynamic SSR. Isso não é feito de forma automática. Quando você cria um projeto com Next, ele dá uma pré-configuração do que seria isso para você, mas você tem que entrar nas configs do próprio Next e mandar ele, tipo, a cada 15 minutos você vai gerar uma tela estática para mim. Para você entender um pouquinho melhor como funciona a tecnologia em si do Next, ia ser bacana você ver a documentação dele, que está bem completa, inclusive, eu estudei bastante tempo por lá. Mas não tem muito segredo, falar para você, cara. Quando você inicia um projeto com o Next, ele já indica para você onde você tem que alterar para gerar esse padrão deles para suprir essas falhas do React. Se tiver algum ponto dentro do SSR que você queira falar em específico, só comentar aí que a gente aprofunda. Boa, não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou se tá com, né, vergonha de falar aqui, pode mandar no chat também. Pode ser Então, no chat geral mesmo, se quiser. Depois a gente pode criar um chat das talks, se acharem interessante ali, né? Pra ser só as dúvidas das talks. Só pra não bagunçar o chat geral, mas por enquanto podemos usar ele. Show? que ideia, muito bom. Eu só vou pedir se alguém mandar alguma dúvida, mas você pode ler para mim porque meu monitor acabou de desligar do nada. Eu só tô com o notebook agora. Eu não Fica entendi o que tranquilo que eu aconteceu. escuto. Eu não Não, entendi fica o que tranquilo que eu aconteceu. vejo aqui. Eu vejo aqui. Eu tô aqui no Ok, chat então. geral, eu consigo ver.
Mas se alguém quiser mais perguntar ou comentar sobre, porque querendo ou não, isso aqui é uma Talks, então podemos discutir, falar. Achei muito legal que Sim. você falou do SEO, é algo que eu tô querendo estudar bastante, aliás, agora. Não que eu vou entrar nos códigos, né, porque eu sou negação, mas a gente aqui do lado do marketing, a gente acaba estudando bastante sobre SEO, porque a gente precisa ranquear, né, os nossos sites, tudo que a gente tiver colocando ali pra estar num bom ranking dentro do Google, né? E Com achei legal certeza. você trazer, achei que você não ia trazer e foi bem legal. Não, não, quando a gente fala de renderização de site, o SEO com certeza é um dos pontos mais importantes aí. Ele pode virar um vilão dependendo de como a gente está renderizando, né? Isso é verdade. Uhum, As pessoas acabam esquecendo, né, o quanto ele é importante. totalmente. Eu só queria dizer que eu tô com vergonha. Tu, Joel, com vergonha? Logo tu? Tô com vergonha. Ah, Na realidade, assim, só para deixar uma coisa clara aqui, né? Esse assunto, né? Eu acho que o uhum. React trouxe muito de volta e tal. Sim, a renderização server-side, isso não é atual, tá, gente? Isso aí é bem antigo, na verdade. Não, sim, sim, talvez eu tenha explicado errado. O SSR é um Não, 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 modelo não. Não muito é uma antigo. crítica que tu falou. O Não é, Dynamic, que é não é mais novo. sim, sim. Não é uma crítica no que você falou, sabe? Só para deixar reforçando. Então, Uhum. tipo assim, até para vocês quiserem experimentar, vocês não precisam necessariamente usar React. Então, você que está focado no desafio Java, procura Timeleaf. Timeleaf, ou, não, Timeleaf é muito novo, não quero usar Spring, procura JSP, procura JSF, são todos bibliotecas que usam essa questão do server-side. Eu, particularmente, não gosto. Eu, assim, prefiro cuidar de problemas de tecnologia e de risco de invasão e mais delegar a responsabilidade do renderização sempre do lado do cliente, porque ele onera bastante sempre o servidor, né? Então, nunca se esqueça que quando você passa para o render para o lado do teu usuário, ele está renderizando uma vez para a visualização dele. Se tu está dizendo para o teu servidor renderizar esse cara, tá falando assim, todo maluco que bater aqui, você renderiza. Tudo bem que esses motores hoje, eles já são bem otimizados para ter uma melhor performance. Só que assim, é uma conta a mais que você está pagando. Principalmente que a gente está falando hoje do momento de tudo cloud, e a gente tem que fazer um bom gerenciamento do custo, é sempre bom ter isso em mente, tá? Com certeza. E agora uma coisa que você falou, que eu Hum, realmente, tipo assim, não sabia. Para mim, SPA e tudo mais, a abordagem dele sempre foi muito mais para sistema, não para site. Então, para o sistema de back-end, então, não sabia que o Google isso já como na plataforma já raiz dele. Pensei que, tipo assim, isso era uma coisa muito mais focada realmente para sistemas e páginas ocultas. Então, o tipo de realização que eu tinha não interfere no CIO, né? CEO, uhum. sei lá, Zell, lá não interferia muito por causa desse tipo de coisa. Não, não. No começo eu também fiquei meio surpreso, só que como esse é o mais famoso atualmente na web, principalmente quando a gente trabalha com React, falam muito sobre isso, a gente acaba descobrindo esses fatos assim, desse tipo. O SPA, por exemplo, tenho certeza, o Cadu também programa e React já devia conhecer grande parte do que eu falei em relação a SPA mesmo. Conhecia, mas a parte do desempenho aí, eu vou admitir que eu era bem fraco. Vou até pedir pra você passar aí, ó. Tem como passar os links das. Eu vou mandar o slide com todos os links bonitinhos já para vocês, aí você pode dar uma olhada lá, tranquilo? Tô vendo na memória, eu vou ver. Porque caramba, show de bola. Sim, sim, faz diferença. Poxa, pra caramba. Eu tava fazendo uma aplicação um dia desses. Aí eu, como eu sou trainee ainda, eu pedi ajuda pra um sênior. Na mesma hora ele viu uma parte que eu tava renderizando não de forma mais adequada. Eu tava passando para o HTML renderizar e não pro server-side renderizar. E isso, sabe, para minha aplicação pequena não ia mudar nada, mas numa aplicação grande com muito mais componente ia me dar alguns segundos que faria uma grande diferença. Faz, pior que faz. E em Mas tem relação muitas ao. coisas assim, gente. Desculpa interromper. Uhum. Pode terminar o teu raciocínio, depois eu falo. Não, eu concluí já. Pode mandar.
Mas assim, gente, tem muita coisa. É por isso que eu fico enchendo a paciência de você nas lives, assim. Tem muita coisa que tem esse tipo de efeito, tá, pessoal? E deixa as coisas mais lentas. Que nem, por exemplo, assim, sabe alguma coisa que ninguém nunca se atenta e deixa um back-end bem lento na hora do serviço? Você tem um payload muito grande. Então, por exemplo, assim, no JSON, quando ele está comunicando essa comunicação e tal, principalmente se eu tenho alguma coisa que, por exemplo, transforma JSON para Java ou para .NET e tal, que realmente tem que transformar código JSON em um código Java, declarar variável e tal, esse tipo de coisa, o custo disso é bem alto, tá? Bem alto mesmo. Então, por isso que a gente fala de sempre o payload ser o mínimo possível. Isso é uma das coisas que o CQRS traz para a gente, de a gente ter entidades específicas para leitura. Que assim, se tem lá vai lá, um objeto chamado casa, e a casa um serviço de API precisa só endereço. Cara, devolve só endereço, não devolve nenhum dado, porque sobrecarrega demais pelo, principalmente quando você tem essas questões assim, de uma API que pega esse JSON e transforma para código Java, que esse código Java responde para um outro front, por exemplo, e aí gosta. Essa transformação é bem custosa. Isso é um dos casos, inclusive, que eu sempre pego assim de performance e tal. Quando o cara tem esse middleware entre a API e o front e faz essa transformação, ou seja, a API gospe em JSON, ou o JSON transforma isso em código Java ou .NET, ou sei lá, qualquer outra linguagem que for, e aí depois transforma de volta para JSON. Essa transformação, querendo ou não, falando bem no básico do básico, você está falando em texto. E a pior coisa de performance que a gente tem na programação é trabalhar com texto. E isso é bem custoso. Se você não acredita em mim, só pega, joga um New Relic da vida. Uma hora eu posso fazer uma exibição disso através de um APM, alguma parada desse usando o New Relic e mostrar para vocês a diferença e o impacto que isso tem. E é bem grande, tá? Então, essa questão de como a gente trata esses payloads é muito importante. A questão do render server-side também tem muito isso. Então, você tem que ter uma noção de qual que é o impacto que tem. E aí, só quando você bota uma ferramenta de monitoramento dessa que você tem esse tipo de noção, né? A gente pensa que é só codar, né? Não é só codar, não. Outro ponto interessante aí nessa questão de desempenho, né, que você citou agora, eu nem, não tinha a mínima ideia que isso acontecia no back-end. Ainda mais esse do payload, para ser sincero. Eu não sou muito habituado no back-end, eu estou aprendendo agora e realmente meus payloads são gigantescos. Eu vou me atentar a isso aí. Eu não vou reclamar que eu tive problema de payload recentemente. Perfeito. Cara, tipo assim, e até tem payload que é difícil de o cara transformar, que nem, por exemplo, assim, eu já tive problema, foi nem no tamanho, o bagulho era tão grande, mas era tão grande no payload, que a biblioteca que transformava JSON para código Java dava problema. A API. Tinha que Caraca. fazer uma configuração que dava problema pelo tamanho do payload. Então, assim, parece que é algo que é muito transparente. Aí quando você começa a fazer aqueles exemplozinhos mais tranquilos e tal, by the book, beleza, funcionou tudo. Mas quando isso tem que ganhar escala, cara, é um problema. É um problema bem significativo. É a mesma coisa se você pensar em autenticação, cara. Geralmente, que nem, por exemplo, por que que a gente bota uma das coisas, tá? Não é por isso, mas é uma das coisas que a gente, por exemplo, hoje, ultimamente, bota um gateway na frente. Por que que a gente bota no gateway e não faz a autenticação, por exemplo, direto no próprio serviço? Uma das coisas é performance. Outra coisa é que nem, por exemplo, a gente bota um gateway porque se daqui a pouco você quer abrir tua API para outras pessoas fora da empresa consumir, e aí você cobra pelo consumo. Então você também bota um gateway na frente. Mas uma das coisas também é porque o fator segurança e autenticação, cara, pesa muito dentro do back-end, né? A cada requisição você vai lá, busca no banco, autentica o cara e aí libera a requisição. E só aí você está perdendo segundo. Então, assim, não esqueça que geralmente, quando a gente fala, né, um bom padrão de a gente ter um sistema estável, o tempo de espera de um cliente, no máximo, quer dizer, não é que tipo, não possa passar disso, às vezes tem que passar e não tem que fazer. Mas é recomendável que ele não passe de 4 segundos a 5 segundos. Então, você está falando que uma autenticação demora um segundo, dependendo como for o tempo da autenticação aí, que pode estar acontecendo, você está falando que 25% do tempo útil só está só a autenticação da tua aplicação.
A gente tá falando de escala, galera. É isso aí que a gente tá falando. Quando o bagulho começa a crescer, aí que a gente separa. Aí que a criança chora e a mãe não vê.